Bom, minha parte no trabalho de um breve, um breve histórico sobre a educação de surdos no Brasil. Eu vou falar da parte histórica um pouco. Então vamos lá. A história da educação dos surdos é marcada por período de exaltação e exclusão, como todos já sabem, né? Que impactaram negativamente o acesso dos surdos na educação. Isso não estou falando só da educação brasileira, creio que no global, no geral. Os primeiros educadores de surdos surgiram no século XVI e criaram diferentes metodologias de ensino que utilizavam a linguagem oral, a linguagem de sinais e outros códigos visuais. Em 1817, nos Estados Unidos, foi fundada a primeira escola especializada em educação de surdos, a Escola Hartford, com base nas ideias do professor Thomas Hopkins Gallaudet, que viajaram à Europa em 1815 para obter informações sobre a educação de surdos. E em 1856, o professor surdo francês Ernest Rouet chegou ao Brasil e trouxe o alfabeto manual francês e alguns sinais que os surdos brasileiros usaram para produzir a língua brasileira de sinais, Libras. No entanto, a educação dos surdos também foi marcada por período em que a língua de sinais foi proibida. Por exemplo, um congresso sobre surdez em Milão proibiu o uso das línguas de sinais no mundo, imagine aí, acreditando que a leitura labial era a melhor forma de comunicação para surdos. Ou seja, aquele problema que tem lá naquele filme de O Meu Nome e Eu Sou Jonas, certo? Além disso, muitos que eles defendiam o quê? Que o mundo era dos ouvintes, da pessoa ouvinte, e tratava os surdos que ele tinha que se adaptar. Não era os ouvintes que tinha que se adaptar ao surdo, certo? Para criar a inclusão do surdo. E sim, o surdo que tinha que se adaptar à vida dos ouvintes. Imagine aí como não seria um absurdo desse. Além disso, muitos surdos defendiam o uso das línguas de sinais, mas os professores surdos não tiveram o direito de votar e várias práticas educacionais oralistas foram desenvolvidas em vários países. A partir do final do século XX, houve mudanças significativas na educação dos surdos, como os estudos linguísticos de William Stoker sobre a língua de sinais, que apontaram que estas línguas são complexas como as línguas orais. Portanto, devem ser respeitadas, estudadas e usadas com o mesmo rigor e valor das outras línguas, porque é uma língua, é uma identidade, tá certo? No Brasil, a Lei 14.191, de 3 de agosto de 2021, alterou a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases Educacional, para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue para os surdos. Tá vendo? Então vamos lá. Como foi que se desenvolveu um pouco do desenvolvimento da educação de surdo no Brasil? No Brasil, a educação das pessoas surdas e com deficiência auditiva foi marcada ora pela fase da exaltação, ora pela exclusão, o que impactou de forma negativamente o ingresso dessas pessoas ao mais diversos espaços da educação. Diante desse cenário, legislações foram sendo criadas a fim de que o direito e a dignidade humana de todos fossem garantidos. Ou seja, é necessário estar sempre criando leis, inovando não, acrescentando leis, estudando as leis que são postas para o assunto, para que vá evoluindo cada vez mais e melhorando, certo? Para a garantia dos direitos, né? A lei número 10.436 de 2002, conhecida popularmente como Lei de Libras, proporcionou na educação das pessoas surdas e com deficiência auditiva em 20 anos. 20 anos, foi de 2002 a 2022. Proporcionou o ingresso das pessoas surdas na educação, certo? Essa lei. Com base na sinopse estatística dos censos educacionais, nesses 20 anos da Lei de Libras, muitos avanços ocorreram. Desde o aumento no ingresso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva na educação básica e superior, até a valorização da língua de sinais brasileira, Libras, no mais diversos espaços da sociedade e as
garantias em relação à saúde. No entanto, ainda estamos distante de uma proporção efetiva desse público na educação brasileira. Boa noite, meu nome é Eduardo e eu vou falar sobre as três abordagens educacionais dos surdos. A primeira delas é o oralismo, que enfatiza a comunicação oral e a reabilitação auditiva, utilizando aparelhos auditivos e terapia fonoaudiológica. Essa abordagem ela vê a surdez como uma condição a ser tratada e busca promover a fala como uma única forma de comunicação. O oralismo ele ganhou força mundialmente durante o Congresso Internacional de Educadores de Surdos, onde foi decidido que a educação de surdos deveria ser baseada exclusivamente na oralização. Nesse evento, professores e diretores surdos eles foram impedidos de votar e expulsos, resultando na substituição de educadores surdos por ouvintes nas escolas. A partir desse congresso, o uso de línguas de sinais nas escolas foi reprimido, levando a uma queda drástica na qualidade da educação para surdos e ao isolamento cultural da comunidade surda. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, ele foi um dos principais defensores do oralismo. Ele acreditava que a tecnologia poderia curar a surdez. Suas ideias elas influenciaram práticas educacionais que priorizavam a fala em detrimento da língua de sinais, perpetuando uma visão de que a surdez ela é uma deficiência a ser corrigida. Tem também a comunicação total, que combina várias formas de comunicação, incluindo a língua de sinais, mas também tem gestos, leitura labial e escrita, para facilitar a interação. Mas é importante ressaltar que ela não é indicada ao processo de aprendizado de Libras, porque ela pode levar a uma coisa chamada português sinalizado. Mas o que é o português sinalizado? É uma prática que envolve a tradução de frases em português para Libras, seguindo a estrutura gramatical da língua portuguesa, ou seja, sinalizando palavra por palavra. Bem, essa abordagem ela pode resultar em uma comunicação que não é acessível ou compreensível para pessoas surdas, porque a Libras ela é uma língua que tem a sua própria gramática e a sua própria sintaxe. E essa gramática e essa sintaxe elas são distintas do português. Essa prática é frequentemente então criticada, pois pode dificultar a compreensão do contexto e o significado das sentenças, já que a forma como as ideias elas são expressas em Libras pode ser muito diferente da forma como são expressas no português. Para uma comunicação efetiva, é fundamental que o intérprete e os falantes da Libras eles compreendam o sentido da frase em português antes de traduzi-las para Libras de maneira fluida e coerente. A terceira abordagem no ensino de Libras é o bilinguismo. O bilinguismo ele começou a ser desenvolvido na Suécia e posteriormente ele se espalhou para outros países, incluindo o Brasil na década de 90. 100 anos após o Congresso Internacional de Educadores em Milão, isso foi em 1880, houve uma mudança na percepção de língua de sinais que passou a ser reconhecida como uma forma legítima de comunicação. Essa mudança ela foi crucial para a aceitação do bilinguismo, que foi oficialmente aprovado como a única forma de instrução para surdos, reconhecendo a importância das línguas de sinais e promovendo uma educação mais inclusiva. O bilinguismo ele defende o uso da língua de sinais como a primeira língua dos surdos e o português como uma segunda língua. Essa abordagem ela busca promover uma maior fluência em ambas as línguas e, ao mesmo tempo, ela respeita a identidade cultural dos surdos e as suas necessidades educacionais. Muito obrigado pela atenção. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Ron Mario. Meu sinal é esse. E a gente vai falar um pouco agora sobre alguns contextos, né, contemporâneos dessa educação
em Libras, né? A gente fez esse apanhado geral, viu que esse desenvolvimento vem do século XIX, do século XX, viu os entraves também relacionados aos métodos de aprendizagem, né? Quando muitos são feitos a partir dessa contextualização das pessoas ouvintes em detrimento das pessoas surdas e os impactos que isso gera a nível de como estabelecer, né, um processo educativo que contemple, de fato, as pessoas, né, que precisam desse atendimento especializado, né, em educação, que é o AEE. Então, hoje, me surpreendo porque, embora a gente tenha, né, nas licenciaturas essa obrigatoriedade de lidar com essas disciplinas, né, de Libras, que pensa essa inclusão educativa, a gente sabe que ainda é insuficiente frente à carga horária, às demandas, né, que a gente tem. E eu queria trazer aqui para esse debate um pouco de uma experiência que eu venho tendo no campo, né, com o estágio em educação. Eu sou da licenciatura em artes e estou atualmente pelo programa Partiu Estágio do Governo do Estado, inserido em um colégio aqui na comunidade de Pirajá, que é o Teodoro Sampaio. E muito me encantou quando eu cheguei na escola e percebi que existia uma preocupação, né, do corpo docente, da gestão, da direção e do projeto político-pedagógico em pensar esses processos inclusivos, não só entendendo a educação em Libras, mas também o AEE de um campo mais geral, né? Então, pensando aí as questões cognitivas, as questões motoras, as questões, né, visuais e por aí vai. Então, quando cheguei na escola, me deparei com inúmeros cartazes, né, que já falavam e positivavam essa narrativa acerca do porquê nos educarmos, né, em um contexto bilíngue, entendendo aí não só o inglês como opção, mas também a língua brasileira de sinais, né, a Libras, e evidenciando, né, que nem toda comunicação se dá exclusivamente através da fala, né, e da escuta. A gente sabe que a escola ainda é um canal onde a gente tem pedagogias tradicionais que vão pensar inclusive a alfabetização num contexto muito do texto e do verbo, né, verbal, textual, mas a gente também precisa compreender esses outros métodos de se comunicar e como isso esbarra nessas questões de expressividade, né? Então eu trago para vocês algumas imagens desses cartazes, como eles estão, né, nessa ambiência escolar, evidenciando e apresentando essa linguagem como ponto de partida para pensar esse espaço inclusivo de respeito e também a abordagem de profissionais, né, que são especializados nesse tipo de educação dentro da ambiência escolar também. Então a gente tem algumas psicopedagogas e algumas pessoas que trabalham com intérprete de Libras, embora não seja o caso de ter na escola nenhuma situação de pessoas portadoras, né, da condição da surdez. Então a gente tem essa perspectiva mesmo como método de pensar a inclusão, não só de suprir a demanda que existe e precisa ser contemplada, no sentido de apresentar uma pessoa, né, ou uma condição, mas sim de que nós, mesmo não tendo, né, a condição na nossa circunstância, né, presente, a gente também precisa ter esse cuidado, né, em pensar essas perspectivas educativas. Então, me lembro também aqui muito do episódio do filme, onde a gente vai ter lá as dificuldades, né, no caso tratando de Meu Nome é John, do menino se inserir em um contexto de ouvintes, os ouvintes barrarem, né, a educação por sinais e querendo que ele se adequasse à vida como um ouvinte. E na verdade a gente sabe que é um processo que é invasivo, que é violento, quando a gente passa, né, essa responsabilidade para a pessoa surda. Então, acho que ter essa ambiência do ensino de aprendizagem em Libras já, né, no colégio estadual, nos anos finais do Fundamental 2, é extremamente importante e revela também essa contemporaneidade aí da educação e essas preocupações que, embora não sejam suficientes ainda, no futuro, espero que isso mude, né? E esses são alguns passos já em caminho dessa mudança. Boa noite. Meu nome é Paulo e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, né, que é o impacto das políticas públicas e da legislação na educação de surdos, né? As políticas públicas, elas são decisões e ações tomadas por governos para resolver problemas ou melhorar a vida das pessoas, né? Já a legislação, ela envolve as leis criadas para garantir esses direitos. No contexto da educação de surdos, essas políticas e leis são fundamentais para assegurar que as pessoas surdas elas tenham acesso a uma educação de qualidade e uma educação inclusiva também. Trazendo um pouco do contexto histórico, né, para entender também o impacto das políticas públicas na educação dos surdos, é importante conhecer algumas leis que fizeram a diferença mesmo na questão legislativa mesmo da educação dessas pessoas, né? Uma das mais importantes, sem dúvidas, é a Lei de Libras, que é a lei número 10.436 de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais como um meio legal de comunicação e expressão. Além disso, o decreto número 5.626 de 2005 regulamenta essa lei, estabelecendo que escolas devem oferecer ensino em Libras e garantir intérpretes para alunos surdos.
antes dessas leis, muitas pessoas surdas não tinham acesso à educação de qualidade, pois não havia garantia que poderiam aprender em sua língua natural as Libras, né? E pensando um pouco nesse contexto histórico, é importante a gente salientar também que essa lei, ela não é seguida na totalidade das escolas primárias do Brasil, né? Pensar que, tendo como exemplo prático, né, nós que estamos fazendo agora a disciplina de Libras só no ensino superior, de acordo com a legislação, a gente já deveria estar sabendo Libras e já poder se comunicar plenamente com essa língua, que é a segunda língua também do Brasil, né? Mas, assim, apesar disso, com essas legislações, a gente vê muitos avanços na educação dos surdos, né? Por exemplo, hoje a gente tem mais professores capacitados em Libras, o que facilita o aprendizado dessas pessoas, e além disso as escolas passaram a ter intérpretes de Libras, algumas, né? O que permite que os alunos acompanhem as aulas com mais facilidade. Também houve aumento na produção de materiais didáticos acessíveis, como vídeo em Libras e livros adaptados, e tudo isso contribui para uma educação mais inclusiva mesmo e igualitária. Um bom exemplo disso são escolas bilíngues que ensinam em Libras e português, e às vezes inglês também, né, no caso das escolas trilingües. E nessas escolas, os alunos surdos elas podem aprender de maneira mais efetiva, mesmo respeitando sua identidade linguística e cultural. Mas, assim, apesar dos avanços, ainda existem desafios, né? E um dos principais desafios é a formação contínua desses professores. Porque muitos educadores ainda não têm conhecimento suficiente de Libras, pensando na totalidade de professores, né? Que dificulta a inclusão dos alunos surdos. Além disso, ainda há uma escassez de intérpretes qualificados, né? Principalmente em áreas mais remotas, onde é de difícil chegada ou a localização é um pouco mais complicada. Outro desafio também é a adaptação dos conteúdos didáticos. Embora a gente tenha avançado, né, o Brasil em si ele tenha avançado nessa questão, ainda é preciso criar mais materiais acessíveis e adaptar os que já existem para garantir que todos os alunos possam aprender com qualidade. E para a gente conseguir superar esses desafios, é crucial continuar investindo em políticas públicas que promovam, né, essa formação de professores e a criação de materiais que sejam de acessibilidade um pouco maior. Em resumo, as políticas públicas e a legislação têm esse papel mesmo essencial, né, para a educação dos surdos. A ideia mesmo é garantir que essas pessoas surdas tenham acesso a uma educação de qualidade, respeitando sua língua mesmo, e embora tenhamos avançado bastante, ainda tem muita coisa para ser feita para garantir uma educação verdadeiramente inclusiva.